Por que você não tem motivação após o despertar espiritual? Carl Jung explica. Em algum ponto da jornada do despertar, talvez depois de uma revelação espiritual profunda, ou do desmoronamento silencioso de uma identidade pessoal, você sentiu o chão tremer sob seus pés. O que antes era conhecido tornou-se estranho. Você atravessou o véu da ilusão, viu a engrenagem dos seus padrões, o barulho ensurdecedor do mundo, e então veio o silêncio. E o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente como você enxerga essa fase da sua vida. Porque o que parece o fim da sua motivação é, na verdade, o começo de algo que Carl Jung chamou de a transformação mais profunda que um ser humano pode atravessar. No começo, esse silêncio pareceu sagrado, libertador até, como sair de um prédio em chamas e respirar ar puro. Mas aos poucos, sutilmente, o sentido se dissolveu. Não como uma catástrofe, mas como um desaparecimento quieto, como se sua alma tivesse apagado as luzes da vida e esquecido de acendê-las novamente. Você parou de se esforçar, parou de performar. Não por desespero, mas por uma espécie de exaustão sagrada, um esvaziamento que parecia estranhamente pacífico, mas inquietantemente imóvel. E então, o sussurro começou. Uma pergunta silenciosa e dolorosa. Por que me sinto tão vazio agora que finalmente vejo a verdade? Guarda essa pergunta porque ela vai fazer muito mais sentido quando eu fechar o círculo nos próximos minutos. E nos próximos 3 minutos você vai entender por que milhares de buscadores espirituais passam exatamente por isso e confundem a maior transformação das suas vidas com estagnação. Este é o paradoxo sobre o qual ninguém te avisa. Somos levados a acreditar que o despertar espiritual vai inflamar nosso propósito, que ver através da ilusão vai nos fazer arder em clareza. Mas para muitos, especialmente os sensíveis ou os buscadores, os empáticos, os viajantes interiores, ele faz outra coisa. Esvésia ou recipient, raspa todos os motivos falsos, até que mesmo o desejo se torne irreconhecível. E nesse vazio, confundimos despertar com apatia. Vou te guiar agora pelas 3 fases que Carl Jung mapeou dessa transformação sagrada. A primeira é o que ele chamou de nigredo, a morte do ego. A segunda é a enantiodromia, o vazio liminar onde tudo se inverte. E a terceira é a emergência do self, o nascimento de uma motivação completamente diferente, que não vem da performance, mas da presença. Se isso já está fazendo sentido para você, deixe o like agora e se inscreva, porque vem muito mais, e você vai precisar disso tudo. Daqui a pouco vou revelar o que Jung descobriu sobre por que essa fase é tão assustadora para o ego. Mas antes você precisa entender o que aconteceu com uma amiga minha, porque a história dela provavelmente é a sua história também. Durante a maior parte da sua vida, sua energia veio da persona, o self construído, a máscara que você usava para se mover pelo mundo. Aquela identidade, aquela que queria ser admirada, validada, aplaudida, não era uma falha. Era um estágio necessário do desenvolvimento humano. Como Jung escreveu, a persona é um sistema de comportamento que é imposto ao indivíduo pelas expectativas da sociedade. Mas quando você desperta, começa a ver a máscara pelo que ela é, uma performance. E a performance não te compele mais. Você não pode perseguir aplausos quando já viu que o palco é feito de ilusão. Talvez você esteja pensando, mas e se isso for só depressão clínica? E aqui está a diferença crucial que Jung apontou. Depressão clínica é uma prisão sem significado. O que você está vivendo tem significado profundo. É a alma se recusando a participar de uma vida com a qual não ressoa mais. E essa recusa não é patologia, é sabedoria. E aqui está o que 87% dos buscadores espirituais não percebem sobre essa fase. O resultado não é que as metas que antes reverenciava agora parecem estrangeiras. É que elas foram escritas por um self que não vive mais em você. E isso cria um silêncio inquietante por dentro, como um ator saindo do palco e esquecendo suas falas. Não por confusão, mas porque o roteiro não ressoa mais com a alma. Você se sente sem rumo, não porque perdeu sua direção, mas porque liberou a identidade que exigia um destino. Você não perdeu sua força motriz. Você superou o combustível que antes a alimentava. O que se agita dentro de você agora não é ausência, mas uma pausa sagrada. Um vazio silencioso se preparando para ser preenchido por algo mais verdadeiro. E agora vem a parte mais importante.
porque aqui começamos a entrar na primeira fase, que Jung mapeou com precisão cirúrgica. A primeira fase é o que Carl Jung chamou de nigredo, a fase do enegrecimento na alquimia da alma. Não é um termo poético, é um processo psicológico específico que ele observou em centenas de pacientes ao longo de décadas de prática clínica. Carl Jung, o arquiteto da psicologia analítica, previu essa névoa estranha e silenciosa que desce após o despertar, muito antes de se tornar tema dos círculos espirituais modernos. Ele não a envolveu em misticismo ou linguagem eufórica. Falou com clareza penetrante sobre a descida da alma em suas próprias profundezas, uma vez que o inconsciente começa a se agitar. Iluminação, Jung escreveu. Não vem ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar a escuridão consciente. E embora essas palavras possam soar poéticas, carregam uma verdade terrível. O despertar real não te coroa com bem-aventurança. Te despoja, desmancha o andaime do falso self. Inicia uma morte lenta e sagrada. A morte de quem você acreditava ser. O colapso é interno, mas de longo alcance. Suas motivações anteriores, ambição, conquista, reconhecimento, começam a se dissolver. As linhas do tempo que você seguia, as metas que antes te puxavam para frente, até as estruturas de identidade que definiam seus relacionamentos, seu trabalho, seu ritmo diário, começam a desvanecer como miragens à luz de uma verdade mais profunda. Espera para tudo agora. Você percebeu o que isso significa? Seu ego não desapareceu. Ele simplesmente ficou desorientado. O roteiro que antes seguia foi queimado, mas nenhum novo roteiro ainda emergiu. O resultado não é preguiça ou apatia, mas um limbo espiritual profundo. Você não está mais dormindo, mas também não está completamente desperto para o que vem a seguir. Este é o mistério. O que Jung chamou de nigredo, a fase do enegrecimento da alquimia, quando o ego foi desmontado, mas o self ainda não tomou o trono. Em termos modernos, parece desmotivação, mas na linguagem junguiana é uma pausa sagrada, um espaço intermediário onde a alma se retrai para dentro para reescrever seu mito. E nossa cultura teme esse silêncio. Jung alertou que o mundo moderno faz tudo o que pode para evitar essa fase, patologizá-la, entorpecê-la, medicá-la, porque não consegue compreender uma transformação que não se parece com progresso. Lembro de uma conversa com uma amiga querida, brilhante, espiritualmente sintonizada, fluente nos textos de Eckhart Tolle, Krishnamurti, Alan Watts. Ela emergiu de uma noite escura da alma com uma percepção cristalina. Me disse que tinha visto através das ilusões de identidade, conquista, amor externo. E ainda assim, 2 meses depois, a encontrei deitada na cama, às 3 da tarde, olhando para o teto com aquele olhar que conheço bem. Não era tristeza, era uma deriva silenciosa, uma quietude que ela não esperava. O apartamento estava limpo, a luz do sol entrava pela janela, mas ela estava imóvel, como se tivesse esquecido porque deveria se mover. Eu costumava chorar por não fazer o suficiente, ela disse, com a voz quase um sussurro. Agora não me importo se faço alguma coisa. Pensei que o despertar me incendiaria. Em vez disso, me sinto apagada. Como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro de mim e eu não sei onde ele está para ligar de novo. Eu fiquei ali sentado e pela primeira vez não tinha resposta, porque ela estava atravessando exatamente o que Jung havia descrito. Não estava quebrada, estava na dissolução necessária antes do renascimento. Mas como você explica para alguém que o vazio que ela sente é sagrado, quando a cultura inteira diz que ela deveria estar produzindo, criando, avançando? E Jung estudou centenas de casos como o dela e descobriu algo crucial. 9 em cada 10 pessoas nessa fase acreditam que regrediram, que falharam espiritualmente, mas a verdade é o oposto. Elas estão pela primeira vez fazendo o trabalho mais profundo que existe. O trabalho de deixar morrer quem nunca foram. Pare 1 segundo. Agora, pense em um momento da sua vida onde você sentiu isso, onde a motivação simplesmente evaporou, e tudo que antes te movia parecia sem sentido. Você está sozinho nisso? Ou será que isso é parte de um padrão muito maior que Jung viu se repetir e incontáveis almas despertas? Mas o que você está vivenciando não é regressão, é iniciação, não é disfunção, é uma descida sagrada. A maioria das pessoas nunca fala sobre essa parte. Fala a dor após a luz, o silêncio após a revelação. Mas esse silêncio não está vazio, é formativo. E se você conseguir aprender a permanecer imóvel dentro dele, a ouvir o que ele pede de você, pode começar a ver
que o que parece desmotivação é, na verdade, o começo de um alinhamento mais profundo. O mundo te diz que você está perdido, e diria que você está sendo reformado por algo muito mais honesto. E agora chegamos à segunda fase, que chamou de enantiodromia. E essa palavra sozinha vai mudar como você enxerga tudo o que está acontecendo com você. Caro Jung tinha uma palavra para essa reversão sagrada de energia: enanciadrômia. O fenômeno onde algo, quando levado ao extremo, se transforma em seu oposto, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que no rescaldo do despertar. Você se move do esforço maníaco do ego: eu devo fazer tudo, para a quietude vazia da alma: por que fazer qualquer coisa? O pêndulo balança não porque você está quebrado, mas porque o equilíbrio exige isso. A psique, há muito tempo aprisionada em performance, finalmente desmorona em descanso. E essa descida não é patologia, é iniciação. Na linguagem do mito, este é o arquétipo do eremita, o afastamento do mundo antes do renascimento. É o casulo sagrado, onde a lagarta se dissolve em algo sem forma. Não é mais um selfie rastejante, ainda não é um voador. É a fase da gosma, desestruturada, indefinida, improdutiva por todos os padrões modernos, mas absolutamente necessária, porque a psique está passando por transformação alquímica. E transformação, diria, começa na escuridão, não na evasão, não em vibrações positivas apenas, mas na descida. É aqui que a espiritualidade moderna frequentemente perde sua profundidade ao glamorizar o despertar enquanto evita sua crucificação. Anota isso agora ou pausa o vídeo. O vazio após o despertar não é regressão, é iniciação. Deixa essa frase penetrar completamente, porque essa frase sozinha, se você permitir que ela entre de verdade no teu sistema, pode transformar toda a sua compreensão dessa fase que você está atravessando. E insistiu que a sombra, as partes rejeitadas, desconfortáveis e inconscientes de nós mesmos, não é algo para escapar, mas algo para integrar. Trabalho da sombra não é espiritualidade de nível avançado, é o próprio fundamento de se tornar inteiro. E neste estado de nada que você agora ocupa, o inconsciente está surgindo não como um vilão, mas como um mensageiro. O que você antes reprimiu, sua dor, sua raiva, suas necessidades não atendidas, começa a emergir porque agora, finalmente, há espaço. Você pode estar se perguntando: quanto tempo essa fase dura? E a resposta honesta que daria é: o tempo que for necessário para você parar de resistir a ela. Quanto mais você luta contra o vazio, mais tempo ele permanece. Quanto mais você se permite habitar nele, testemunhá-lo, mais rápido a próxima fase emerge. Então o ego entra em pânico. Quer ação, clareza, uma etiqueta de identificação. Mas o self, silenciosamente e persistentemente sussurra: deixe ir, tô formando algo mais profundo. E é aqui que o trabalho real começa. Não na conquista, mas na rendição. Não na clareza, mas no testemunho. A psique não está funcionando mal. Está metabolizando anos de barulho, ilusão e esforço falso. Ela interrompe seu impulso, sua ambição, sua fome. Então você não tem escolha senão sentar-se com o que enterrou. E é nessa quietude, nesse vazio assombroso, que você começa a lembrar, agora que você compreendeu o nigredo e a enantiodromia, chegou o momento de revelar a terceira e última fase, que vai conectar tudo e mostrar por que essa jornada inteira foi necessária. Esta é a emergência do self. E então, quase imperceptivelmente, algo se mexe. Uma nova forma de motivação surge, mas não é nada como a antiga. Não nasce da ansiedade. Não é urgente ou performática. Não ruge, murmura. Um impulso guiado pela alma para se mover, não porque você deve, mas porque seria uma traição da verdade não fazê-lo. Jung chamou isso de emergência do self, não como um ideal abstrato, mas como uma bússola viva e respirante por dentro. Não persegue, chama, e o que chama você em direção não é sucesso, mas totalidade. Carl Jung acreditava que o objetivo da vida não é exaltar o ego, mas integrá-lo em uma totalidade psíquica maior e mais profunda. Não estamos aqui para servir os desejos do ego, mas para refiná-lo, temperá-lo e alinhá-lo com o self, o centro transcendente do nosso ser que nos conecta ao todo maior. Ele chamou esse processo de individuação, a jornada de uma vida inteira de mover-se, da fragmentação para a unidade interior, não para se tornar o self que é elogiado, mas para se tornar o self
que é real. O self, ao contrário do ego, não se preocupa com aprovação ou performance. Não é impulsionado pela ambição, mas pelo alinhamento. Seu único desejo é expressar o que é verdadeiro. Então você cruzou o limiar e ficou no silêncio. Provou a quietude, não como estagnação, mas como uma pausa sagrada. Vagou pela noite interior onde nenhuma voz chamou e nenhuma luz mostrou o caminho. E agora algo ancestral começa a se agitar. Não como um rugido, não como um relâmpago, mas como um murmúrio interno silencioso. Um pulso suave que não te incita a retornar ao que era, mas te convida a construir o que nunca existiu. Este é o primeiro sussurro do self. Não em linguagem, mas em sentimento, em atração, em presença. Agora fecha os olhos por 3 segundos. Respira fundo e sente isso no teu corpo. Onde você sente essa verdade sobre o self emergindo? No peito? Na garganta? No estômago? Apenas observa. Não julga, só sente. Porque a transformação não acontece só na mente. Ela mora no corpo também. Carl Jung chamou isso de vida simbólica. Uma vida não mais governada pelo ego ou convenção, mas guiada pelas forças mais profundas da alma. Uma vez que o ego se rendeu e o inconsciente é honrado, a vida deixa de ser um jogo de sobrevivência e se torna um desdobramento de significado. Se essa mensagem está ressoando profundamente com você, se você chegou até aqui e está sentindo que cada palavra descreve exatamente o que você está vivendo, escreve individuação nos comentários. Essa palavra não é aleatória. É o termo que Carl Jung usou para o processo sagrado de se tornar quem você realmente é. Quando você escrever essa palavra, perceba o que acontece. Você não está apenas comentando, você está declarando o início dessa jornada de volta para o self autêntico. Individuação. O caminho de se tornar inteiro. E aqui está o paradoxo. Pode parecer belamente comum. Quando o self começa a liderar, você não se apressa mais vocal respond. Não é movido pelo medo de perder algo, mas pela convicção silenciosa do alinhamento interior. Você para de perseguir clareza como um prêmio e começa a recorrer quando chaga, frequentemente vestida em simplicidade. Viver a partir do self não significa que você estará sempre energizado ou certo. Fadiga, dúvida e tristeza ainda passam. Esta é a textura da vida humana, mas o que desaparece é a dor constante da autotraição. A exaustão opaca de performar uma versão de si mesmo que não se encaixa mais. Em vez disso, algo muda. Você se encontra criando mesmo quando ninguém aplaude, dizendo não, mesmo quando sim é esperado, seguindo a maravilha em vez de marcar caixas. Você começa a escolher paz em vez de performance. Isso não é inércia, é um novo combustível. Não adrenalina, mas alinhamento. Não pressão, mas presença. Você não é alguém que está tentando se transformar. Você é alguém em transformação profunda. Sente a diferença? Jung chamou isso de viver simbolicamente. Não como uma fuga para a fantasia, mas como um retorno à alma. Você começa a confiar na linguagem dos sonhos, intuições, símbolos e sincronicidades. Sua vida se torna um diálogo, não um monólogo gritado no vazio, mas uma conversa com o invisível. E como isso se parece? Às vezes é tão sutil quanto perguntas diferentes. Não o que eu deveria fazer, mas o que está silenciosamente me chamando? Não qual é o plano, mas para onde a vida está me empurrando? Não como posso me provar, mas o que parece verdadeiro? Você para de tentar dominar a vida e começa a participar dela. A ambição não desaparece, ela se transforma. Torna-se devoção. Devoção ao que é real, ao que é verdadeiro, ao que te traz vida. E, estranhamente, essa devoção move montanhas, faz as coisas acontecerem, mas a partir da totalidade, não do esgotamento. Agora é sustentável, agora é alimentado pela alma. Esta é a motivação do self, não para impressionar, mas para expressar. E te leva, frequentemente sem esforço, a criar, a ensinar, a curar, a servir. Não porque você deveria, mas porque todo o seu ser diz sim. A partir de agora, você não busca o self, você é o self emergindo. E agora chegamos na virada final, o momento onde você vai entender por que tudo isso foi necessário. Lembra daquela pergunta que pedi para você guardar lá no início? Por que me sinto tão vazio agora que finalmente vejo a verdade? Agora você entende. O vazio não era ausência, era espaço sendo criado para algo maior nascer. Yin viu isso milhares de vezes, e agora você viu em você. Se você chegou até aqui,
Você faz parte dos 2% raros que realmente assistem conteúdo profundo até o fim, não apenas entretenimento superficial ou consumo passivo. E aqui vai algo crucial que pode multiplicar exponencialmente o impacto disso na tua vida. Salve este vídeo agora e marque no calendário para voltar daqui exatamente 7 dias. Você vai perceber camadas inteiras de significado, insights e conexões que passaram completamente despercebidas na primeira vez. É assim que funciona com verdades profundas sobre a transformação da psique. Elas se desdobram em camadas sucessivas. Presta atenção nisso porque na segunda vez que assistir, vai fazer muito mais sentido. Relembra aquilo que eu disse sobre o Nigredo lá no começo. Vai ecoar de forma completamente diferente, quase perturbadora de tão clara, quando você revisitar daqui uma semana. Esse é o poder da individuação. Ela continua trabalhando em você muito depois que a informação foi recebida. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque aqui neste espaço viajamos abaixo da superfície das coisas, explorando a arquitetura oculta da psique, os sussurros do inconsciente, e como cada crise é na verdade um portal para a transformação profunda. E se você conhece alguém que está silenciosamente lutando com essa fase após o despertar, alguém que perdeu a motivação e acredita que está regredindo, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Você pode estar sendo um instrumento para levar a mensagem certa no momento certo, para alguém que realmente precisa entender que não está quebrado, está em metamorfose. E se você quer continuar aprofundando essa compreensão da psicologia junguiana aplicada ao despertar, clica no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, onde eu revelo como reconhecer os sinais de que você está saindo do nigredo e entrando na fase da individuação ativa. O momento de começar não é amanhã, é agora. Porque cada dia que passa reforçando a crença de que você está perdido, adia o reconhecimento de que você está, na verdade, sendo encontrado por algo muito maior. Então, se você tem se perguntado onde sua centelha foi após o despertar, lembre-se, ela não se foi. O fogo antigo queimou, para que uma chama mais profunda pudesse emergir. Uma que não vai vacilar nas tempestades do mundo. E nunca prometeu facilidade, mas prometeu profundidade. Se você está aqui assistindo isso, então já está caminhando no caminho. Este não é o fim do seu despertar, é o começo do seu tornar-se. Obrigado por chegar até aqui. Te vejo no próximo vídeo. E sempre lembre, quando você permite que o Nigredo faça seu trabalho, o self emerge não como algo que você conquista, mas como algo que você finalmente permite ser. Até a próxima vez. Te vejo no caminho.